Pois bem, Jornal da Tarde na Rádio de Cabo Verde, quando já temos 13 horas mais 1 minuto. E vamos aos títulos. Primeiro-Ministro anuncia investimentos em equipamentos e construção de uma vasta rede de infraestruturas de saúde a nível nacional. Obrigação de serviço público dos transportes aéreos interilhas será adotada ainda este ano, reafirma Ministro dos Transportes Carlos Santos. Navio Dona Tututa volta a variar-se, deixando passageiros revoltados no porto do Tarrafal de São Nicolau. Quantos são, quem são e como vivem os cabo-verdianos na diáspora é o que vai apurar o mapeamento da diáspora cabo-verdiana, projeto que é lançado esta tarde na praia. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal assume compromisso de ajudar ICA com projeto para reduzir risco em crianças em situação de rua. Rússia acusa exército ucraniano de ter abatido o avião com prisioneiros. Notícias para conferir neste jornal, com a edição e apresentação de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Este novo ano começa muito bem para Cabo Verde ao receber o certificado de país livre de paludismo. Foram com estas primeiras palavras que o Primeiro-Ministro deu início hoje ao debate no Parlamento sobre a saúde e desenvolvimento. Ulisses Correia e Silva anuncia investimentos em equipamentos e a construção de uma vasta rede de infraestruturas de saúde a nível nacional. Pormenores com o Orlando Lima. Após felicitar mais uma vez os cidadãos pelo facto de Cabo Verde ter recebido recentemente o certificado de país livre de paludismo, o Primeiro-Ministro falou das medidas que o Governo tem implementado e outras em curso no setor da saúde. A institucionalização do médico de família é uma das metas traçadas, como diz Ulisses Correia e Silva. Está em curso a institucionalização de médico e enfermeiro de família, com 21 médicos em formação especializada em medicina geral e família. Está em curso o programa de formação de agentes comunitários de saúde e a integração dos agentes sanitários no programa de regularização de precários da administração pública. 2024 é o ano da saúde mental e, por isso, investimentos vão acontecer no Hospital de Trindade, na Praia, adianta o chefe do Governo. A reabilitação do Hospital de Trindade irá ser realizada com o processo concursal retomado brevemente. Na atenção hospitalar, estamos a avançar e existem avanços importantes a nível de construção e equipamentos de centros de saúde, investimentos em equipamentos, tecnologia e novos serviços nos hospitais centrais e regionais, como são os casos da criação de serviço de cuidados intensivos no Hospital Agostinho Neto, previsto para também o Hospital Batista de Sousa. A implantação de pacemakers em condições técnicas e tecnológicas viáveis, diagnóstico e intervenção rápida para os acidentes vasculares cerebrais, instalação de serviço de gastroenterologia no Hospital Agostinho Neto, centro de diálise em São Vicente, digital no serviço de imagiologia, laboratório de biologia molecular, reabilitação e equipamento do laboratório de análises clínicas do Hospital Agostinho Neto, novo TAC no Hospital Agostinho Neto. Ulisses Correia Silva fala ainda de outros projetos, como sejam a construção do novo Hospital Nacional na Praia e a conclusão de obras em São Vicente. A construção do centro ambulatorial do Hospital Batista de Sousa irá ser tomada e brevemente concluída. A construção da nova maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa está em andamento. O novo Hospital Nacional da Praia será construído. Está em fase de término dos estudos que são necessários para garantirmos um bom projeto e uma boa execução. A construção de novos centros de saúde estão em processo para além dos centros construídos. O Centro de Saúde da Palmeira, o Centro de Saúde de Ribeira das Patas, a Delegacia de Saúde da Brava, o Centro de Saúde de Cidade Velha, o Centro de Saúde dos Picos, Centro de Saúde da Estrada Monte em São Miguel, Centro de Saúde de Monte Sossego, Centro de Saúde de Santa Catarina do Fogo e conclusão do bloco operatório
de Boa Vista. Depois da intervenção inicial do primeiro-ministro, os partidos usaram da palavra, cada um com a sua leitura em relação ao estado do setor da saúde em Cabo Verde. A deputada Josina Freitas, em representação do grupo parlamentar do PAICV, considera que é gigante a lista de falhas do governo em relação à saúde. Que é o caso do Centro Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa, que faz imensa falta a toda a região norte do país e que, por incompetência ou desinteresse, e depois de várias mudanças no decorrer da obra e com elevada derrapagem, a mesma parada há mais de um ano, diante do silêncio do governo, que felizmente hoje resolveu citar. Apenas isso, citar. O mesmo em relação aos centros de saúde da Palmeira do Sal, Achada de São Miguel, do Monte Sossego em São Vicente, Ribeira das Patas, em Santo Antão, da Santa Catarina do Fogo, dos equipamentos para o bloco operatório para Boa Vista. Enfim, promessas aqui feitas, eu acho que o senhor teve a ler o discurso que fez no Estado da Nação de 2021. Como vê, a lista das falhas nos compromissos do governo nesse setor é gigante. A deputada Isa Miranda, em nome do grupo parlamentar do MPD, destaca que o governo tem priorizado a saúde como fator imprescindível para o desenvolvimento socioeconómico do país. Isa Miranda indica alguns ganhos. O Sistema Nacional de Saúde registrou importantes avanços nos últimos anos, com investimento em infraestruturas, equipamentos médico-hospitalar e recursos humanos, realizados nos hospitais centrais, regionais, centros de saúde e postos sanitários, com impacto na redução das assimetrias e na melhoria da qualidade de prestação dos serviços de saúde. Assim, destacamos as seguintes medidas: introdução de um regime de isenção de taxa moderadora, melhoria da política farmacêutica, introdução de 3 novas vacinas no calendário vacinal de rotina, pólio inativada, febre amarela e HPV, aprimoramento do acesso a cuidados de saúde primários, com aumento de recursos humanos, incluindo a capacitação de agentes comunitários de saúde, licenciamento de várias clínicas privadas que fizeram investimentos em resultado do sistema de incentivos criados pelo governo. Por sua vez, a UCID, pela voz da deputada Dora Pires, refere a desigualdades no acesso à saúde, afetando particularmente as classes mais vulneráveis. Quais são as políticas deste governo em relação aos cuidados primários e a prevenção e programas educativos no sentido de chamar a atenção a todos do estilo de vida, de uma vida saudável? Assim, é a nossa responsabilidade construir uma sociedade inclusiva, promover o trabalho decente, reforçar graus de proteção social e trazer as pessoas que estão fora para melhorar a saúde e o desenvolvimento do país. Portanto, saúde rima com trabalho e bem-estar, que nos leva ao desenvolvimento. E o governo tem a responsabilidade pela saúde do seu povo. No entanto, a desigualdade em saúde é bem visível, pois as classes sociais mais baixas sofrem e merecem mais atenção. O essencial das intervenções iniciais no debate de hoje no Parlamento com o Primeiro-Ministro sobre saúde e desenvolvimento. E depois destas intervenções iniciais, deu-se seguimento ao debate propriamente dito, um debate acompanhado pelo jornalista José António dos Reis, que se junta a nós em direto do Parlamento. Boa tarde, José António. Quais os principais sublinhados deste debate com o Primeiro-Ministro sobre saúde e desenvolvimento? Boa tarde, Humberto Santos, e aos estimados ouvintes. Dizer que o debate, no caso dos partidos da oposição, os deputados da oposição consideraram que o sistema de saúde ainda não está bem, um conjunto de preocupações relacionadas sobretudo com a falta de recursos humanos, falta de respostas em condições e também falta de meios materiais. Reconhecendo, por exemplo, o grupo parlamentar do PAICV reconhece os esforços de todos os cabo-verdianos que permitiram, por exemplo, segundo dizem, que o país conseguisse a certificação de país livre de paludismo. No entanto, o Rui Semedo alerta que o desafio agora é manter o país livre do paludismo. Na mesma esteira, o deputado do PAICV, Walter Évora, da Boa Vista, cobrou ao Primeiro-Ministro as promessas de campanha, nomeadamente a construção de um hospital de raiz na Ilha da Boa Vista e o bloco operacional
operatório. Na ocasião ainda, o deputado do PAICV, Rui Cimeiro, avançou que há um conjunto de carências, tanto de recursos humanos como também de ruptura de medicamentos constante nas farmácias. Apesar de cadastro social, continua a ter esse problema de queixa de acesso a medicamentos. É claro que saúde, pessoas tinham manifestado durante ao longo de vários anos uma grande confiança no setor de saúde. Mas os últimos estudos que foi feito de saúde, aliás, os últimos estudos que foi feito para Afrobarômetro, já 27% de cabo-verdianos consideram a saúde é um problema. 27%, mas antes era residual. Na mesma linha, os deputados da UCID também pegaram sobretudo na questão da qualidade da água. António Monteiro disse que é preciso analisar a situação pela qualidade da água que o país os cabo-verdianos estão a consumir. Uma preocupação que de imediato o Primeiro-Ministro respondeu que esta preocupação também é do Governo e que o Governo está a investir na melhoria da qualidade, mas também na fiscalização da qualidade da água. A UCID também falou das carências, tanto a nível dos recursos humanos e também dos meios materiais, sobretudo no Hospital Batista de Souza. Zilda Oliveira quer saber para quando a reposição da normalidade no Sistema Nacional de Saúde. O hospital está carente de pediatras, cirurgiões, neurocirurgiões, anestesistas, médicos de clínica geral, para dar cobertura à escala de urgência, quer no banco de urgência de adultos, quer no banco de urgência da pediatria. Perguntamos para quando a resolução desta situação. São Vicente, neste momento, temos ruptura de medicamentos e, especificamente, não há vacinas da febre amarela em São Vicente. Preocupações contestadas pela bancada da situação. Os deputados do Movimento para a Democracia apresentaram um conjunto de indicadores para tentar provar que o país hoje está melhor em termos de resposta, mas também em termos de meios. E o Primeiro-Ministro disse que, a nível quanto à resposta em termos de ruptura de medicamento, reconhece que há esse problema, mas afirma que será lançado um concurso, a ERS que vai lançar um concurso para a abertura de novas farmácias a nível nacional. Ulisses Correia e Silva assegurou também que o Governo está empenhado em contratar mais recursos humanos e dotar as unidades de saúde de mais meios materiais. Criação de carreiras de pessoal técnico de saúde, inspetores de saúde e pessoal operacional hospitalar. Aprovação do plano de carreiras, função e remunerações do pessoal do Instituto Nacional de Segurança Pública, de Saúde Pública. Integração de médicos com cursos de especialidade, que também faz parte do acordo. Aplicação do descanso semanal dos enfermeiros. Recrutamento de médicos recém-formados em regime de continuidade de formação e integração em serviços específicos. Processos de recrutamento de médicos e de enfermeiros e de técnicos de saúde importantes estão em processo. Há previsão de se abrir mais concursos em 2024. Nós precisamos aumentar o rácio de profissionais de saúde por 10 mil habitantes. Ulisses Correia e Silva disse ainda que no orçamento do Estado para este ano, 2024, estão alocados 30 milhões de dólares para serem investidos na área da saúde. Humberto, então, terminou desta forma o debate sobre a situação da saúde e desenvolvimento com o Primeiro-Ministro aqui na Casa Parlamentar, e a sessão será retomada no período da tarde com a aprovação de propostas de lei, que estão em agenda 4 propostas de lei para serem aprovados. Para acompanhar aqui na Rádio de Cabo Verde, agradecimento José António dos Reis. O Ministro dos Transportes reiterou hoje a determinação do Governo em introduzir no país, ainda este ano, a obrigação de serviço público dos transportes aéreos interilhas. Carlos Santos encontra-se em Espanha, participa na Feira Internacional do Turismo de Madrid, que começa hoje. Jornalista Levi Salomão. O Ministro dos Transportes lembra que o processo iniciou em 2023, com a publicação em março da Lei sobre a Obrigação de Serviço Público nos Transportes Domésticos de Passageiros e Cargas. O Governo vai dar continuidade ao processo
este ano. No primeiro semestre temos previsto a introdução ou aprovação de mais uma legislação para dar continuidade ao pacote de leis que nós estaremos a apresentar. Portanto, muito brevemente estaremos a apresentar essa segunda legislação, portanto, que vai ser já aprovada, e estaremos a arrumar para este processo de uma forma serena, por forma a não causar nenhuma disrupção. A obrigação do serviço público é, segundo Carlos Santos, um compromisso importante para a garantia da previsibilidade no setor dos transportes aéreos interilhas. Porque vai introduzir um conjunto de obrigações da parte do operador aéreo doméstico e também da parte do Estado enquanto concedente dos serviços. Acreditamos que é uma legislação importante para garantir a mobilidade com a previsibilidade, mas também com a pontualidade por todos nós desejada. O Ministro dos Transportes encontra-se em Espanha para participar na Feira Internacional do Turismo de Madrid. A caminho da capital espanhola, Carlos Santos esteve em Málaga com os transportes e o turismo em agenda. Então essa nossa visita a Málaga, que é a capital da região que alberga cerca de 8 milhões de pessoas, foi com esse intuito de iniciar ali algumas conversações no sentido de podermos tirar proveito também desse mercado de origem. E fomos bem-sucedidos. Estaremos a pensar numa conectividade de Cabo Verde a Espanha através da Cabo Verde Airlines. Ainda estamos a trabalhar, não queria apresentar aí esses dados, ainda estamos a trabalhar nessa matéria sobre a conectividade, como disse, para nós conseguirmos potenciar aquilo que o mercado da Andaluzia representa e que pode vir a representar no futuro. Mas estamos no bom caminho. A Feira do Turismo de Madrid começa hoje, decorre até 28 próximo. Pelo meio, Carlos Santos irá manter encontros com o Ministro do Turismo de Espanha, com o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo e com a Conselheira do Governo das Canárias para o Turismo. Em Madrid, o Ministro dos Transportes e Turismo deve assinar um memorando com a Conselheira do Turismo do Governo das Canárias. Carlos Santos reúne-se ainda com o Ministro espanhol do Turismo para avaliar a implementação do memorando de entendimento assinado em 2021 entre os dois países. Além de contactos com diferentes entidades ligadas ao setor, a participação de Cabo Verde na Feira do Turismo de Madrid será, segundo o governante cabo-verdiano, oportunidade para divulgar a marca Cabo Verde. E o navio Dona Tutut, da empresa Cabo Verde Interilhas, concessionária dos transportes marítimos em Cabo Verde, volta a avariar-se no porto do Tarrafal de São Nicolau, deixando vários passageiros revoltados. Este navio que portou o porto por volta das 9 da manhã de hoje e onde vinha da Ilha do Sal, tinha previsão para sair às 10 horas desta manhã, com destino à ilha de São Vicente. Até ao fecho desta reportagem, encontrava-se no cais. De acordo com uma fonte, os passageiros de São Nicolau já foram informados para regressarem para as suas casas, pois não há previsão para reparação da avaria. A reportagem é com o jornalista Rony Brito. O trajeto São Nicolau-São Vicente via marítima tem sido um dos problemas que mais tem dado o que falar no que diz respeito a cancelamentos e avarias por parte de Cabo Verde Interilhas, empresa concessionária de transportes marítimos em Cabo Verde. Nesta manhã, o navio Dona Tututa, que chegou proveniente da Ilha do Sal, ao atracar no porto do Tarrafal, sofreu uma avaria e tinha viagem agendada pelas 10 horas com destino à Ilha do Monte Cara. A viagem foi cancelada e os passageiros queixam-se da falta de informações por parte da empresa. Alguns que vieram de zonas distantes estão desde as 8 horas no porto. É o caso de Fatinha Barbosa, que veio da cidade de Ribeira Brava. Revoltada, pede mais respeito para com os passageiros e com a Ilha do Chiquinho. Só se for a gente, a pessoa está a passar a hora que tiver os outros também. Quer dizer, isso que não responsabiliza nada. Caso de situação não está na São Nicolau, muito grave. E também no Parlamento, que esse deputado, Sr. Nelson, está falando não está direito, ministro está falando não está direito. Caça de coisa esta é assim. É para se para nós, São Nicolau, está mal, está grave próprio. E dizer você qualquer avaria que não viu tive? Não, se não fala nada, só fala para não vai, naquele hora, e nós estamos, ok? Não, vocês também a hora que tem alguma coisa não está chamando. Eles têm de responsabilizar alguma coisa.
Porque nós não temos compromisso amanhã. E esse que está responsabilizado por alguma coisa, esse está falando que não. Também ouvimos Armelinda da Cruz, uma imigrante que estava de férias na ilha, tem viagem marcada esta sexta-feira com destino aos Estados Unidos da América. Está apreensiva com a avaria do navio e tem perder o seu voo internacional na ilha de São Vicente. Situação porque isto que te deseja nada e outra coisa, mesmo que tem telefone ali na San Nicolau, mas é que isto contactar-me a mim, me meter só e-mail. E lá onde é que me está nem e-mail de trabalhar. Onde é que você está? Me está na Scarber. Para lá a antena que te dá nada que para me ter e-mail para lá. Mas é que isto te mama. Mas é que me sabe. Você vê que a família, né? Mas a família, a família de marido, minha marido, não me gosta de San Nicolau. Mas às vezes é uma situação boca de crer para uma boca saber se bota chegar na hora. E mesmo que começar a trabalhar segunda-feira. Só sei como te fazem. Até o fecho desta reportagem, tentamos junto da agência Cabo Verde Interilhas, na cidade do Tarrafal, para falar-nos sobre a avaria do navio Dona Tututa, mas sem sucesso. Navio Dona Tututa volta a variar-se no porto do Tarrafal de São Nicolau, deixando vários passageiros revoltados. O projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana é lançado hoje à tarde pelo chefe do governo. A operação, que vai ser desenvolvida pelo INE, vai apurar quantos são, quem são e como vivem os cabo-verdianos nas comunidades imigradas. O processo está em curso de preparação desde março do ano passado e, na altura, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, definiu a finalidade do mapeamento das comunidades cabo-verdianas no exterior e seus descendentes. Conhecermos melhor onde estão, quem são e como estão as nossas comunidades imigradas. Como sabemos, Cabo Verde, de acordo com o último censo, tem aproximadamente 500 mil cabo-verdianos residentes e 2/3 da sua população está na diáspora, ou seja, 1,5 milhões de cabo-verdianos, distribuídos, de acordo com as nossas estimativas, 850 mil nos Estados Unidos, 450 mil na Europa, 200 mil na África. E esses cabo-verdianos pertencem a estratos sociais diferentes e são de gerações diferentes. Espera-se que os primeiros resultados sejam apresentados pelo Instituto Nacional das Estatísticas em dezembro de 2025. A operação estatística conta com o apoio de parceiros internacionais como o Banco Mundial e a Organização Internacional para as Migrações. Portugal assume que vai ajudar Cabo Verde a avançar com o projeto piloto denominado Garantia para a Infância, no sentido de responder à situação de algumas crianças que estão em situação de risco. A manifestação foi feita pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, durante uma visita efetuada esta manhã ao Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. Ernestina Lopes. Uma hora foi suficiente para a governante portuguesa inteirar-se do funcionamento do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA. E fica a promessa de apoiar o projeto piloto para a proteção de crianças em situação de risco. Nós temos em Portugal um programa que se chama a Garantia para a Infância, em que assumimos verdadeiramente que o combate à pobreza tem que se fazer também no corte dos ciclos de pobreza, e isso tem que se fazer através das crianças, com várias medidas e com um programa grande de intervenção. Com o ICA, porque também é uma das prioridades do ICA, este investimento nas crianças, assumimos que vamos avançar com um projeto piloto desta concretização da Garantia para a Infância também, para responder concretamente à situação de algumas crianças que estão em situação de risco de estar na rua, procurando aqui investir através da intervenção social para prevenir estas situações e procurar de facto aqui também cortar este risco e estes ciclos de pobreza. Portanto, acho que foi muito produtivo. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal aproveitou ainda as últimas horas no país para visitar o Centro Orlando Pantera, que procura dar segundas oportunidades aos jovens. Ana Mendes Godinho gostou desse projeto socioeducativo.
Viemos também aqui visitar este projeto, que é um projeto extraordinário daqui do Centro Orlando Pantera, e também aqui com a nossa disponibilidade de sermos parceiros em termos de capacitação e de formação, e também acho que é um sinal que damos à sociedade de que a sociedade não pode desistir de ninguém, pelo contrário, temos mesmo que garantir que cada criança, cada jovem tem verdadeiramente oportunidades para colocar as suas competências, os seus talentos ao serviço da sociedade, aqui num trabalho de enorme qualidade do Centro Orlando Pantera, que é também aqui simbolicamente uma forma de dizer que este investimento nos jovens é mesmo determinante. Com esta visita, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal conclui a sua visita de 2 dias a Cabo Verde, que diz ter sido muito produtivo. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, conclui hoje então a sua visita de 2 dias ao nosso país. Tem sido muito proveitosa a visita a Cabo Verde, afirmou também hoje a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, ao fazer um balanço de meio percurso da visita iniciada no dia 22 de janeiro. Ilse Maria Vaz sublinhou que a sua estadia do nosso país serve para identificar as áreas em que os 2 Estados podem cooperar. A Ilson Martins. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Ilse Maria Vaz, destaca que o seu país e Cabo Verde enfrentam os mesmos desafios, levando à elaboração de um protocolo de cooperação. São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático, tem sido assim também avaliado ao nível internacional, ao nível regional. Entretanto, temos os mesmos desafios e penso que esta visita vai nos permitir elaborar um projeto de protocolo de cooperação ao nível do Ministério da Justiça que seja muito mais virado para a realidade, não é? Conhecemos os avanços de São Tomé e Príncipe, conhecemos os avanços realizados ao nível da Justiça de Cabo Verde e podermos fazer os devidos intercâmbios. Para Joana Rosa, Ministra da Justiça de Cabo Verde, há um interesse mútuo em cooperar com São Tomé e Príncipe, visto que há uma grande comunidade cabo-verdiana naquele país. Possamos ambas as partes tirar o melhor proveito desta que é uma cooperação que eu digo de forma especial, porque, como sabe, temos uma grande comunidade cabo-verdiana em São Tomé. Daí todo o interesse também de Cabo Verde em tentar cooperar e ajudar na medida do possível para que as instituições de São Tomé possam, para que haja o fortalecimento das instituições, para que também haja uma melhor integração da nossa comunidade. A visita de 4 dias da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe a Cabo Verde termina amanhã. A implementação da operação execução do projeto de cadastro predial vai permitir uma melhor definição do território da cidade da Praia e permitir a redução de brigas por propriedade, diz o presidente da Câmara Municipal da Praia, que assinou esta quarta-feira um protocolo com o Instituto Nacional de Gestão do Território. É um protocolo que está a ser assinado com todas as câmaras da Ilha de Santiago. Edneia Barros. Deve arrancar em março no terreno a implementação da operação e execução do projeto de cadastro predial na Ilha de Santiago. O Instituto de Gestão do Território está a assinar protocolos com todas as câmaras da ilha e hoje foi a vez da Câmara Municipal da Praia. Conforme o autarca praiense Francisco Carvalho, o momento é histórico, mas também desafiante, pois considera que o território na cidade da Praia não está bem definido. Esta ideia é muito básica, muito simples de cada pedaço de solo ter um dono e um limite. Parece coisa muito básica, mas é determinante. Aqui nós enfrentamos situações de brigas por causa de varandas, por causa de quintais, por causa de poiais, quer dizer, mas brigas a sério. Brigas a sério. Então, isto é verdadeiramente importante, que é aquela dimensão econômica, aquela segurança que advém do facto de tudo estar devidamente identificado e devidamente delimitado.
Por isso eu queria muito era sublinhar esta dimensão histórica. A praia precisa imensamente. A praia tem a malha urbana maior do país. O cadastro predial já foi feito nas Ilhas do Maio, Boa Vista, Sal e em São Vicente encontra-se em execução. Mas será uma novidade para a capital do país e para a Ilha de Santiago, afirma Ilse Amarante. A presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território avança que uma das maiores lacunas que tiveram na implementação e execução do cadastro predial em outras ilhas tem que ver com a comunicação, mas destaca a importância deste processo para uma boa gestão urbanística. A primeira coisa que nós temos que começar a passar é que o cadastro vem apoiar. O cadastro vem levantar aquilo que existe até hoje no terreno. É uma fotografia daquilo que nós temos, tanto em termos do registro matricial, do registro predial e de todas as informações oficiosas que existem na posse de pessoas que outros nem sequer têm a possibilidade de chegar às instituições, e aquilo que é a parte física. Esse acrescentar do componente físico, da espacialização dos prédios, é a novidade, é a parte fundamental. E em Santiago nós até vamos incluir uma nova entidade que é a Direção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pesca, tendo em conta a imensidão de áreas que existem. E para amanhã, 25 de janeiro, estão agendadas as assinaturas de protocolos com as câmaras municipais de Santa Cruz e São Miguel. Uma hora e 32 minutos, Jornal da Tarde da RCV. A obra de requalificação da nova residência estudantil para formandos e formadoras em Santa Cruz foi inaugurada ontem pelo Primeiro-Ministro. Na ocasião, Ulisses Correia e Silva afirmou que o empreendimento reflete a estratégia do Executivo em criar centros de excelência profissional destinados a jovens com diferentes níveis de escolaridade e necessidades. Jornalista Domingos Sanches. A reabilitação da residência estudantil em Santa Cruz para o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional é um marco significativo na valorização dos jovens. Paulo Santos afirma que se vislumbra a promessa de um futuro brilhante, de uma nova era para a formação profissional em Santa Cruz e Cabo Verde. O governo tem colocado o emprego jovem e a formação profissional no centro das políticas públicas em Cabo Verde, sendo que a criação de oportunidades para todos assume-se claramente como um grande desafio do país nos próximos anos, enquanto via prioritária para proporcionar a inserção no mercado de trabalho, estabilidade socioprofissional e para o alcance dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável. Residência que servirá aos formandos de farol de inspiração, onde os sonhos serão forjados, ideias serão nutridas, assegura Paulo Santos. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal reforça a ideia de que o edifício ora inaugurado contribuirá para reforçar as expectativas positivas. Garantir um melhor desenvolvimento socioeconômico deste município, da Ilha de Santiago, de Cabo Verde. Queremos também ver o Centro de Formação Profissional igualzinho à residência, novo e bem equipado, com novos formadores e com novos formandos também. Acreditamos que para o desenvolvimento de qualquer lugar, basta apostar na formação técnico-profissional dos jovens. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e de Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, assegura que a inauguração da residência simboliza uma esperança consolidada. Uma esperança concretizada. Hoje estamos aqui a concretizar uma iniciativa que deve ser um exemplo para o mundo. O investimento nas pessoas é o que transforma não só vidas, mas é o que transforma os países. Garantindo que estes 4 milhões de euros que estamos a colocar no terreno é mesmo para isso, para garantir que é aqui, em Cabo Verde, que as pessoas também encontram o seu futuro. Para o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, o investimento realizado reflete o compromisso contínuo do Executivo com a excelência na promoção de oportunidade à juventude. Bom edifício, sim senhor, mas o importante é o que nós colocamos lá dentro, incluindo o Centro de Emprego e Formação Profissional, centro de competências que nós queremos que seja construído aqui em Cabo Verde, com referência nacional, regional e internacional. Centro de Excelência Profissional.
O compromisso que temos estado a desenvolver em conjunto representa mais emprego e estamos a fazer as escolhas e fizemos sempre as escolhas certas. Inauguração da obra de requalificação da nova residência estudantil em Santa Cruz, com a assinatura de um memorando de entendimento entre a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e IEFP para a gestão da residência. Na ocasião, a Câmara Municipal de Santa Cruz entrega um troféu à Ministra do Trabalho, Solidariedade e de Segurança Social de Portugal. E a seleção da Mauritânia é a adversária de Cabo Verde nos oitavos de final do CAN de futebol. Numa primeira declaração e à RCV, o selecionador bobista salientou que Cabo Verde vai preparar o jogo ao pormenor, deixando entender que nos jogos a eliminar não há adversários fáceis. O técnico realça que a meta traçada desde o início é chegar às meias finais. Muito boa tarde, Moisés Zebra. Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Sim, Mauritânia no caminho de Cabo Verde, nos oitavos de final. Uma primeira reação do selecionador nacional. O Bista adianta, em primeiro lugar, que dá os parabéns à seleção mauritaniana. Ele deixa entender que a Mauritânia tem trabalhado muito nos últimos anos no que diz respeito ao desporto, com a criação de mais infraestruturas, e os resultados já estão à vista. É a primeira vez que Mauritânia consegue ganhar uma partida no Campeonato Africano e é a primeira vez que consegue também passar à fase seguinte. Mas o Vista vai adiantando que a seleção nacional vai preparar com cuidado o jogo, porque tem aspirações e pretende continuar na prova. Obviamente, agora que não tem adversário, não tem que bem preparar e ter mais cuidado possível. Daqueles adversários que era mais ou menos previsto na final, bem que é a Mauritânia, que era daqueles mais improváveis, digamos assim. Mas nós, de modo de dizer, não queremos preparar nosso jogo da melhor forma possível, de nossa maneira, procurar ter um entendimento bom daquilo que é Mauritânia. A gente pode fazer aquilo que é preciso para vencer o jogo. E o técnico Gubista adianta também que a meta desde o início é chegar às meias finais da prova. O Gubista sublinha que é uma meta para deixar a seleção aqui na Costa de Marfim até ao último dia. Se chegar às meias finais, logo se verá. Na altura, quando nos a meias finais, alguns jogadores dizem porque não final. Então, quando não está na meias finais, quando está praticamente no último passo, sempre estar na final, a botar em garantia, bota ali até o último dia de competição, daí que não consegui aquela primeira meta, que é ultrapassar a fase de grupo, e não ultrapassá-lo com certa distinção, passando em primeiro lugar, e número de golos marcados e pouco gol sofrido. Uma equipas que é candidata a título. Daí agora não depende atrás do objetivo, que é mês final. Técnico Bubista falando hoje para a Rádio Pública. Recordamos que o jogo está marcado para o dia 29, terá início às 17 horas, hora local, 16 em Cabo Verde. Olhando já agora para o grupo da Mauritânia, adiantamos também que Angola conseguiu o passaporte para a fase seguinte, venceu Burkina por 2-0. Então Angola ficou em primeiro lugar com 7 pontos, Burkina 4 pontos, Mauritânia 3 pontos e Argélia com 2 pontos. Argélia que não conseguiu um bom resultado ontem frente à Mauritânia. Mauritânia venceu por 1-0. Muito boa tarde. A Rádio Pública acompanhar a Seleção Nacional. Hoje é dia de folga, é dia de descontração por parte da Caravana Nacional.
Agradecimentos a Moisés Évora, que vai, portanto, na segunda-feira fazer mais um relato do jogo da nossa Seleção Nacional de Futebol na segunda-feira. O selecionador nacional de handball confessa que em décadas de trabalho nunca tinha encontrado um grupo tão extraordinário como é o da Seleção Nacional de Handball. Jorge Rito falava ontem ao jornalista Bem-vindo Neves após a vitória de Cabo Verde diante de Marrocos nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações da modalidade e que valeu a qualificação para mais um Mundial de handball. Bem-vindo, Neves. Jorge Rito foi contratado há cerca de 3 meses para orientar a seleção nacional, sucedendo o sérvio Lubomir Obradovic, que em 2022 tinha levado Cabo Verde à final do CAN. Nesta sua primeira aventura no handball em África, o selecionador nacional está a dar-se bem e já garantiu o primeiro objetivo definido pela Federação. O objetivo era irmos ao Mundial, está garantido. Agora, eu acho que os atletas também têm capacidade para lutar, para estar na final deste CAN e para conseguirmos, desse modo, uma presença no pré-olímpico, que também seria inédito. O técnico português já leva décadas como treinador de handball, mas confessa que nunca tinha trabalhado com um grupo tão extraordinário de jogadores como é o da seleção de Cabo Verde. Eu vim para um handball completamente desconhecido, o handball africano. Conhecia alguns jogadores com quem já tinha trabalhado, mas tudo o resto é novidade para mim. Mas trabalhar com atletas com esta dimensão humana, com esta alegria de viver, com esta paixão pelo jogo de handball, eu acho que nunca tinha encontrado. Portanto, está a ser uma excelente aventura para mim. Cabo Verde venceu esta terça-feira Marrocos por 31-22 nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações de Handball. O pivô Paulo Moreno foi o homem do jogo. Além de ter estado irrepreensível na defesa, ainda foi o melhor marcador com 6 golos. Primeiro, grande jogo de Cabo Verde. Nunca começa tão sábio, mas não queria, principalmente no ataque. Mas na defesa não teve sempre direito, não continua a luta. A defesa mantém aquele nível bom que não tem, que os guerreiros que não é. Depois no ataque começa melhor, que perde bolas, ataque mais seguro, mais tranquilo, então não pode consumir que é grande vitória. Paulo, onde é que não arranja força, tendo em conta que Marrocos tive-te vencer por 3 bolas de diferença à meio da primeira parte? É nosso espírito que não tem, nós não temos espírito guerreiro demais. A mim tem um orgulho demais naqueles guerreiros. Nós temos seleção de gladiadores, então é que à toa que nós não é tubarão, não nunca dá para. Nas meias finais do CAN do Egito, Cabo Verde vai jogar com a Argélia, que deixou para trás a República Democrática do Congo. O jogo das meias finais é na quinta-feira. O quarteto Ano Novo Mais Um apresenta amanhã no Palácio da Cultura Ilha do Lobo um concerto musical com canções do conhecido instrumentista e compositor Ano Novo, natural de São Domingos. A iniciativa é da Câmara Municipal da Praia, que visa recordar Ano Novo, que deixou como legado mais de 400 composições que foram gravadas por vários músicos cabo-verdianos. Maria José Macedo. O Quarteto é um projeto musical que já lançou um disco gravado pela Ostinato Records e que visa preservar a música tradicional cabo-verdiana. O disco teve uma boa aceitação, pelo que o quarteto já atuou em outras paragens. Amanhã estará ao vivo para o público da praia num concerto no Palácio da Cultura Ilha do Lobo. Fica aqui o convite. Ano Novo deixou como legado mais de 400 composições que foram tocadas por diversos músicos cabo-verdianos, mas ainda é um compositor pouco conhecido pela nova geração, pelo que os músicos que fazem parte do quarteto criaram iniciativas para perpetuar o seu legado. Bom, Ano Novo é para bater descobrir. Mesmo nós que priva col, que prende col, ainda não sabia muito pouco, mas esta parte, certo? Parte do Ano Novo que está a realça, sendo meu professor que é professor de música. Meu professor, meu músico, não deixa aquele que não sabe na música. Meu próprio cria uma escola de música, por nome Escola Musical Bom Jardim. Para Moreno Novo, está assumida também como sendo esse pseudônimo, Sá de Bom Jardim. E Bom Jardim é o único que nasce, o único que cria, o único que inspira. Então, para perpetuar aquele nome,
como tem escola no Novo, escola secundária, então não põe escola em Bom Jardim também para preservar aquele nome que tem, carinho. Portanto, a única escola que não cria para aquele, para perpétua, mas para o Novo também ensinava, para a escola que os alunos mais antigos de Novo, na seguinte, ensina tudo ali, sem a cobra, sem nenhuma exigência com esse instrumento, com esse espaço, então não creio continua aquele legado. São Domingos é um dos berços da música de Santiago e em grande parte se deve a Ano Novo, cujos instrumentos serviram de aprendizado para vários músicos que passaram pelas suas mãos. Para além da música, Ano Novo escreveu poemas em crioulo e 12 peças de teatro. E na atualidade internacional, o Ministério da Defesa da Rússia acusou o exército ucraniano de ter abatido o avião de transporte militar 276 que se despenhou hoje em território russo com 74 ocupantes a bordo. O avião foi abatido com um míssil antiaéreo disparado da região nordeste de Kharkov, fronteira com a Rússia, disse o Ministério citado pela agência espanhola EF. As autoridades russas disseram que o avião transportava 65 soldados ucranianos para uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, 6 membros da tripulação e 3 acompanhantes. A autoridade palestiniana acusou hoje o primeiro-ministro israelita de querer prolongar a ofensiva na faixa de Gaza durante pelo menos mais 6 meses, procurando impor a sua própria agenda política e ignorando as exigências internacionais de um cessar-fogo. O governo da autoridade palestiniana com sede em Ramallah, na Cisjordânia, assinalou que as palavras de Netanyahu reforçam os crimes que as forças israelitas estão a cometer contra o povo palestiniano, além de violarem flagrantemente todos os acordos e normas internacionais que garantem a segurança dos civis neste tipo de conflito. 13h47. Humberto Santos, vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. Primeiro-Ministro anuncia investimentos em equipamentos e construção de uma vasta rede de infraestruturas de saúde a nível nacional. Foi no Parlamento com o debate sobre saúde e desenvolvimento. Obrigação de serviço público dos transportes aéreos interilhas será adotada ainda este ano, reafirma Ministro dos Transportes Carlos Santos. Navio Dona Tututa volta a avariar-se, deixando passageiros revoltados no porto do Tarrafal de São Nicolau. Quantos são, quem são e como vivem os cabo-verdianos na diáspora é o que vai apurar o mapeamento da diáspora cabo-verdiana, projeto que é lançado esta tarde na praia. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal assume compromisso de ajudar o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente a implementar o projeto para reduzir o risco em crianças em situação de rua. A Rússia acusa o exército ucraniano de ter abatido o avião com prisioneiros. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, a edição e a apresentação de Humberto Santos, na técnica de Adão Brito, e na realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.